Nós vamos, na noite de hoje, dar início à nossa nova série de sermões e, nessa oportunidade, vamos abrir as séries do ano e, com muita alegria, nós já temos o prazer de ter todas as séries programadas, inclusive sabemos o que iremos pregar todo domingo. Isso é apenas parte do compromisso e do zelo que nós buscamos e procuramos ter com respeito à palavra de Deus e à edificação da igreja. Nessa feita, nós vamos iniciar uma série baseada no Sermão da Montanha, que foi o sermão proferido pelo nosso Senhor Jesus, e para tal nós intitulamos essa série com o seguinte tema: Bem-aventuranças à Revolução Silenciosa. Percebemos que as palavras de Jesus no Sermão do Monte, elas causam um efeito de mudança de dentro para fora, o que nós podemos chamar de revolução silenciosa, no sentido de que nós somos convidados a viver uma vida que é um contraponto aos valores desse mundo. Então é muito pertinente que a gente comece o ano meditando no Sermão do Monte, e eu tenho certeza que pelos próximos domingos nós seremos muito abençoados. Vamos então ao texto bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus. Nós leremos o texto do primeiro evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós iniciaremos hoje com a meditação exatamente nas chamadas bem-aventuranças ou beatitudes, e meditaremos a despeito dessas bem-aventuranças proferidas pelo nosso Senhor Jesus. Nós vamos ler versículo 1 ao versículo 11. Nos diz assim a palavra de Deus: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Vamos a mais uma palavra de oração, irmãos. Nosso Deus amado, nós bendizemos ao Senhor por Tua palavra, nos alegramos pela oportunidade de ler a mesma e meditar. A nossa oração é que o Senhor aplique essas verdades eficazmente em nossas vidas, que essas características das bem-aventuranças, elas sejam qualidades que possam ser encontradas em nós, e que a nossa vida seja, portanto, pautada pela ação do Teu Espírito. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Há um filme chamado O Discurso do Rei, de 2010, que traz uma história muito interessante. Albert, Duque de York, que mais na frente se tornaria o rei George VI da Inglaterra, ele possuía um sério problema de gagueira que o impedia de falar publicamente e de proferir um tipo de discurso, o que lhe causava uma grande insegurança face ao problema de liderar uma nação, especialmente no contexto em que ele estava inserido, onde a Inglaterra estava entrando na Segunda Guerra Mundial e ele precisava declarar, falar, se pronunciar com a nação. A sua severa gagueira o impedia de que ele abertamente falasse e se comunicasse com seus súditos. Ele então busca a ajuda de um fonoaudiólogo chamado Lionel Lowndes, e com alguns métodos não tão convencionais
Lodge vai ajudar o rei Duque de York a projetar a sua voz e finalmente poder falar. O auge do filme é imitando a vida real, quando finalmente o agora rei vai poder falar para toda a nação sem medo, ou melhor, ainda com medo, mas conseguindo projetar a voz para que toda a nação fosse inspirada por suas palavras. O fato é, meus irmãos, que o mundo conhece vários discursos que entraram para a história. Por exemplo, nós conhecemos o famoso discurso do pastor batista Martin Luther King, o I Have a Dream, ou Eu Tenho um Sonho, que foi proferido em 1963, durante a chamada Marcha sobre Washington, que se tornou um dos discursos mais icônicos na luta pelos direitos civis na Guerra Civil Americana. E é interessante que nós temos ali palavras inspiradoras. Martin Luther King conjunturando a palavra de Deus a um discurso aliado com seus valores, declarou para aquela nação, de forma aberta e clara, que o seu sonho era um sonho de igualdade. Ou ainda o discurso de Gettysburg, proferido pelo também americano, o presidente Abraham Lincoln, que em 1863, em meio à Guerra Civil Americana, ele trouxe um discurso inspirador, nas suas palavras, que esta nação, sob Deus, tenha um novo nascimento de liberdade e que governe para o povo, pelo povo, e não pereça da terra. São palavras que ecoam até hoje. Eu poderia lembrar ainda um outro discurso que entrou para a história. Quem aqui já assistiu à série Todo Mundo Odeia o Chris, que tem por papel principal, o personagem principal, o Chris Rock, na sua série cômica, em um dado momento, ele vai se candidatar a presidente do Grêmio, e em um discurso acalorado, empolgante e até mesmo um tanto quanto engraçado, Chris vai inspirar a multidão. E um momento daquele discurso que me chama a atenção é quando empolgadamente ele pergunta: e a comida da cantina? Eu comi uma gelatina que estava muito mais dura que o prato. No final, Chris Rock é eleito presidente do Grêmio por causa da sua poderosa oratória. O fato é, meus irmãos, que o mundo conhece vários discursos que entraram para a história, mas nenhum deles se compara ao grande discurso do Messias, o Senhor Jesus, que sobe o monte e traz na sua pregação poderosa valores do reino de Deus. Veja, o Sermão do Monte é exatamente o estabelecimento do que nós podemos chamar de os valores do reino de Deus. Eu diria que o Sermão do Monte, ele apresenta um grande paradoxo da graça. E olha que interessante, na lógica de Jesus apresentada nesse sermão, felizes são os infelizes. E nesse sermão, Jesus vai definir o perfil de um homem feliz à luz da palavra de Deus e pertencente ao seu reino. Esse sermão, portanto, meus irmãos, nos oferece uma visão panorâmica dos valores do reino de Deus, que contrastam fortemente com os valores do mundo odierno. Eu diria, portanto, que o sermão de Jesus, ele é contracultural. Isso porque, nesse sermão, Jesus vai nos apresentar o perfil do verdadeiro cristão à luz de quem Deus é. E como observou Martyn Lloyd-Jones, nesse sermão, em primeiro lugar, vemos quem o crente é. Informado sobre isso, vemos então a forma como ele vive e as coisas que hão de acontecer na sua vida. Meus amados irmãos, se preparem. Mergulhar no sermão da montanha é se deparar com uma realidade do reino de Deus através do Filho Cristo Jesus. Eu diria, portanto, que essa didática do Sermão do Monte, ela é interessante. Primeiro, nos é apresentado o caráter do crente antes de examinarmos a sua conduta. O mundo lá fora, a sociedade odierna, ela faz o caminho inverso. Ela olha para a sua conduta em detrimento do seu caráter.
ela prova o que você faz, não quem você é. No reino de Deus importa, meus irmãos, quem somos antes do que fazemos, porque em certo sentido, o que somos determina como agimos. Olhar para o Sermão do Monte é se deparar com a realidade de um convite de Jesus a desenvolvermos um tipo de espiritualidade que não está baseada nos nossos méritos, mas na capacidade de Cristo em fazer de nós aquilo que somos pela graça. Agora, é interessante perceber que existe aqui uma clara comparação entre o Sermão do Monte e o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei do Antigo Testamento. Esse cenário de monte nos remete ao Monte Sinai. E é interessante que existem algumas comparações entre Jesus e Moisés, o libertador do Antigo Testamento e o libertador das nossas vidas. Veja, Jesus nasce e é guardado do martírio das crianças. Você lembra que Moisés nasce e também é guardado da sentença de morte de Faraó. Jesus escapa e vai para o Egito. Moisés escapa e também vai para a casa de Faraó no Egito. Moisés passa 40 anos no deserto. Jesus passa 40 dias no deserto. Depois, Moisés sobe o monte e traz os mandamentos da lei. Aqui, Jesus sobe o monte e traz os mandamentos do seu reino. Agora, a grande diferença é como bem observou Martinho Lutero. Quando vemos o Senhor Jesus estabelecendo o seu reino com algumas alusões a Moisés no Antigo Testamento, nós não temos que ter em mente a imagem de um novo legislador. Veja, Moisés foi aquele que subiu o monte e trouxe as leis do que não fazer para se ter uma vida feliz. Jesus não é um novo legislador. Ele não veio mostrar para nós um caminho onde por nossa obediência e sacrifício nós vamos conquistar a salvação pelo nosso mérito. Não, meus irmãos, Jesus não é um novo legislador, Ele é o nosso Salvador. O que Jesus veio fazer é exatamente nos libertar, nos salvar da incapacidade que nós tínhamos de nos salvar. Então aqui, o Senhor Jesus está estabelecendo a dinâmica do seu reino para mostrar que ao mesmo tempo que ele cumpre a lei, ele também nos mostra a maneira como nós vivemos, não baseado nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, eu diria que a grande ideia do texto que lemos é observar que as bem-aventuranças descrevem o tipo de pessoa que sob o poder do Espírito vive de acordo com os padrões do reino de Deus. Vejamos então o que diz o verso 1, que abre o cenário das bem-aventuranças. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele. Eu gosto muito de como o texto começa, porque a informação é que Jesus sobe o monte para ensinar e se assenta. O ato de Jesus de se assentar no monte nos ensina algumas coisas. Primeiro, a desaceleração dos processos acelerados. Ele se assenta porque o que ele vai falar é muito importante. Então é necessário que toda a atenção esteja voltada para ele. Esse processo é um processo de desacelerar os processos acelerados do coração dos discípulos e dos ouvintes daquela palavra. A tal ponto, meus irmãos, que essa tranquilidade do se assentar sugere a serenidade e a seriedade com a qual as coisas de Deus precisam ser ditas e ouvidas. Segundo, olhe que interessante, na lei, quando Moisés no Sinai recebe as tábuas da lei, os mandamentos, nos é informado que o monte fumegava e que quem se aproximasse seria morto. Um tipo de teologia do afastamento. Na graça, aqui o texto diz que Jesus se assenta e as pessoas se aproximam para aprender da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Na primeira ocasião, meus irmãos, foi recomendado que as pessoas se afastassem.
pela graça, agora elas são convidadas a se aproximar e aprender. Jesus então usa uma palavra que se repete com frequência no texto, que é a expressão bem-aventurado. Essa expressão é usada para definir o perfil de um homem feliz à luz do reino de Deus. No grego, bem-aventurado é makarios, mais que feliz, completo. E aqui começa a ação contracultural das bem-aventuranças. Porque para o mundo, bem-aventurado é quem acumula e quem possui. Para Jesus, bem-aventurado quem reparte. Para o mundo, bem-aventurado os que são prósperos na ótica humana. Para Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito. Para muitos de nós, felicidade, meus irmãos, é sinônimo de consumir. Para Jesus, é sinônimo de entregar. Observe como hoje nós vemos pessoas que se tornaram infelizes de tanto buscar serem felizes. Pessoas que vivem entre a ânsia do ter e o tédio do possuir. Quando conseguem o que querem, simplesmente se veem entediadas, porque o coração anda sempre insatisfeito. Nessa perspectiva, meus amados irmãos, nós nos tornamos atores no farisaico teatro do consumismo. Jesus então vai definir a felicidade, não pelo que temos, mas por aquilo que somos. E é por isso que ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, verso 3, pois deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança de Jesus, ou seja, a primeira análise que o Senhor Jesus faz de um feliz, completamente feliz, é dizer que os felizes são os pobres de espírito. E essa expressão ela é comumente mal interpretada, né? Que alguém for ouvir assim: olha, Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espírito, então nós temos que ser pobres materialmente falando. Só que veja, não é esse tipo de pobreza que o Senhor Jesus necessariamente está falando. Na verdade, a pobreza de espírito aqui é uma pobreza que indica um esvaziamento de si mesmo. Em outras palavras, feliz aquele que se esvazia de si. Em outras palavras ainda, feliz aquele que não confia nele mesmo, mas que depende do Senhor para todas as coisas. Veja que pobreza de espírito aqui, meus irmãos, remete exatamente a essa ideia de se esvaziar do próprio ego para confiar no Senhor. E olha que contraste interessante. O que Jesus está falando aqui é que nós podemos ter muitos pobres materialmente falando que são gananciosos no ego, e em contrapartida, muitos ricos que têm dinheiro, mas que são humildes no coração. Não é aparência, não é casca, é essência. É interessante que ser pobre em espírito é exatamente não confiar nos seus próprios temperamentos, é não confiar na sua própria razão, é não confiar no seu poder, no seu braço, na sua destreza, na sua habilidade, mas é se esvaziar de si para confiar e depender totalmente do Senhor nosso Deus. É interessante, meus irmãos, que a palavra grega physio, utilizada por Paulo em 1 Coríntios e Colossenses para se referir ao orgulho, possui o significado literal de algo superinflado, inchado, destendido além do tamanho normal. Esse é o nosso orgulho, esse é o nosso ego. O nosso ego pecaminoso, ele tenta o tempo inteiro se sobressair. O irmão Igor falou aqui dos cursos que teremos nas terças-feiras. Um deles é ego transformado, porque o nosso ego, naturalmente falando, ele é de fato destendido, desproporcional, inchado pela própria natureza pecaminosa. Portanto, meus irmãos, a ideia é que o ego é um simples vazio de nada, um grande balão inflado que tenta o tempo inteiro ser preenchido de futilidade.
Alguém que necessita ter o ego massageado precisa de elogios e paparicos o tempo inteiro. Jesus está dizendo: abandone o seu ego pecaminoso, se esvazie disso, seja pobre do seu próprio ego, dependa de mim. C.S. Lewis disse que o orgulho é a galinha a qual todos os outros pecados são chocados. Amados irmãos, o que foi, senão a tentação no Éden, um golpe no orgulho dos nossos pais, Adão e Eva? Não brinque com o seu orgulho, não brinque com o seu ego, ele é pecaminoso demais para te levar a lugares que você nunca imaginou. Portanto, ser pobre em espírito é um rompimento definitivo com o nosso próprio ego e os seus dois filhos, o orgulho e a soberba. Meus amados irmãos, nós devemos, portanto, nos revestir da humildade, pois o maior exemplo a ser seguido não estava no trono, mas em uma cruz, esvaziado, humilhado. E em Filipenses 2, Paulo vai dizer que o nosso mesmo procedimento deve ser como o de Cristo, que mesmo sendo quem era, ou seja, sendo Deus, não teve por vaidade o ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo. O que é que Adão quis ser no Éden? Adão quis ser Deus. A serpente disse: olha, se você comer aí, cara, você vai ser igual a Deus. O que é que Adão quis ser? Deus. O que é que Cristo quis ser na cruz? Não é que ele quis ser homem, ele quis ser servo. Paulo disse que ele se humilhou, se esvaziou e tornou-se servo. Meus amados irmãos, o nosso padrão de comportamento é a humildade, porque nós sabemos a quem servimos. Por isso, nós devemos ser servos de Deus e servos uns dos outros. Essa é a felicidade no reino de Deus, os pobres em espírito. Mas o Senhor Jesus ainda continua, e no versículo de número 4, ele ainda vai trazer mais uma bem-aventurança contracultural. Olha o que ele diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Veja que algo paradoxal. Essa lógica é uma lógica que o Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, chama de cabeça para baixo. É um paradoxo. Jesus vai apresentar mais uma realidade do reino, porque veja, o que o mundo procura evitar é o que Jesus define como felicidade. O mundo, a sociedade, nos nossos tempos, procuram o tempo inteiro evitar choro. É por isso que a nossa sociedade, ela exige sorriso o tempo inteiro. E a gente vive o estranho tempo de sorrisos fabricados. Sorriso de Instagram, de rede social. Sorriso fúteis. O estranho tempo em que nós nos esquecemos que já diria o poeta que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. O Senhor Jesus olha para a realidade da felicidade do coração do homem e fala: para ser feliz, você precisa chorar. Olhe como essa verdade ela é paradoxal, porque aqui, meus irmãos, o choro não é qualquer choro. O choro não é uma mera emoção, mas nas palavras de Jesus, o choro é um lamento profundo pelo pecado e suas consequências. O choro aqui é um pesar que nos leva ao arrependimento. E isso aqui, meus irmãos, nos faz percebermos a beleza da teologia bíblica do próprio conceito de pecado. Observe que é assim no mundo desde o Gênesis 3. Vivemos em um mundo quebrado, com sofrimento por causa da queda. Vivemos nesse mundo e que o mundo nos reserva, senão sofrimento. E por que o mundo é assim? E a resposta é: por causa da força desintegradora do pecado. O resultado disso, meus irmãos, é sofrimento. E veja, pecadores sofrem, e sofrem porque pecam. A diferença é que os bem-aventurados, eles choram pela realidade do pecado em suas vidas. O que Jesus, meus irmãos, está dizendo aqui
é que o perfil do verdadeiro crente não há espaço para uma complacência com o pecado, de modo que os bem-aventurados, eles se recusam a sorrir daquilo que faz Deus chorar. Eu me lembro que alguns anos atrás, um colega ficava me mandando uns vídeos que ele achava engraçado, mas eu ficava bem incomodado. Ele, cara, veja isso aqui é muito engraçado, você vai rir que só. E o vídeo era um rapaz, um baiano, que simplesmente fazia algumas pegadinhas com a mãe. E sim, tem pegadinhas que são muito boas, mas aquela pegadinha em específico, ou aquelas pegadinhas que ele fazia com a mãe, eram pegadinhas que deixavam a mãe ridicularizadas, constrangida. Notoriamente a mãe ficava visivelmente constrangida com aquelas brincadeiras. E ele falava, cara, isso aqui é muito engraçado. E eu não conseguia rir. Até que um dia eu falei para ele assim, cara, não me mande mais não. E ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não posso rir daquilo que faz Deus chorar. A Bíblia nos manda honrar pai e mãe. Como é que eu vou estar rindo de algo que contraria as Escrituras? Bem-aventurados os que choram aqui, irmãos, são os que aprenderam a amar aquilo que Deus ama. E quando Deus é ofendido, nós nos arrependemos por conta do pecado, e o nosso choro traz essa realidade. É por isso que a promessa para esses é que eles serão consolados, ou seja, eles terão acesso ao Consolador, a pessoa bendita do Espírito Santo. O consolo prometido por Jesus, meus irmãos, não é uma simples ausência de dor, mas é a presença do próprio Espírito de Deus que traz paz entre os homens e Deus. Meus irmãos, as bem-aventuranças, elas são, de fato, uma inversão dos valores mundanos. Olha o que diz o verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Nós vamos observar, meus irmãos, que essas bem-aventuranças, elas vão progredindo em uma sequência lógica. E olha que progressão interessante. Primeiro, Jesus nos apresenta a nossa atitude em relação a nós mesmos, ou seja, nós devemos ser pobres de espírito. Depois, ele mostra a nossa atitude em relação ao pecado. Devemos chorar por conta do pecado. Agora, ele vai nos mostrar que como deve ser a nossa atitude para com os outros. Ele diz que nós devemos ser humildes. É interessante que humildade é vista como qualidade só a partir daqui. Porque na cultura helênica, ou seja, a cultura grega que dominava o Império Romano, que era o contexto em que o Senhor Jesus estava inserido, humildade era visto como algo ruim, como fraqueza. É por isso que você olha para os deuses do Olimpo grego e todos eles são imponentes. Zeus, por exemplo, é um deus que, se você errar, ele joga raio na sua cabeça. Tem gente que acha que esse é o Deus da Bíblia, né? Mas não é Deus, é Zeus. Os deuses do Olimpo não aparecem com qualquer tipo de imagem de fraqueza relacionadas a eles, porque eles devem ser arrogantes, punjantes, prepotentes. O Senhor Jesus define a humildade como uma qualidade. Algumas traduções antigas vão chamar a humildade de bem-aventurados os mansos. E sabe, irmãos, eu gosto dessa ideia da mansidão, porque me parece que a mansidão aqui, ela é mais assertiva para a proposta dos paradoxos que o Senhor Jesus está apresentando. Porque veja, o mundo agressivo não entende mansidão, e entende mansidão como fraqueza. Só que no sentido do mundo, o crente não é só diferente, o mundo sequer é capaz de entender o crente, é ou não é? Porque quantas vezes você abriu mão do seu direito de razão para promover paz, e aquele colega de trabalho, aquele vizinho, aquele parente não consegue entender e diz, você é besta, mas na verdade você está cumprindo o mandamento de Jesus. Veja, meus amados irmãos, o mundo
vai entender que você deve brigar pelos seus ideais, lutar pelas suas causas. A mansidão nos lembra que nós não lutamos por nós. Na verdade, a gente não briga por si mesmo. Mansidão é agir com maturidade diante da imaturidade do outro. Você entendeu bem isso? Eu vou até repetir para você gravar na sua memória. Mansidão é agir com maturidade, ou seja, equilíbrio diante da imaturidade do outro. Quantas experiências você já teve assim? Quem aqui está no trânsito todo dia sabe o que eu estou falando. De alguém que vem para lhe dar um fechamento, um motoqueiro desses abençoados da vida, ou um motorista que acordou num dia não tão bom e se acha na razão de querer brigar. Aí você, pelo ímpeto pecaminoso do seu coração, já prepara a resposta na ponta da língua. Aí se lembra que o proverbista diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Aí você recua. Quantas vezes você foi impulsionado pelo seu ego a dar a resposta merecida, mas o Espírito Santo agiu aí dentro e você disse: eu não me governo mais, eu não me mando mais. E outros tempos você diria: se mexer comigo eu rodo a baiana, eu rodo a sergipana. Alguns diziam, né? Eu me converti, mas meu braço não, o braço também se converteu. O braço, a língua, o pensamento. E não é que você se tornou um abestalhado, como o mundo acha, mas é que você percebeu que tem causas maiores para serem lutadas. Isso o mundo não entende. Mansidão, meu irmão, é agir com maturidade diante da imaturidade do outro. Amados irmãos, em um mundo de hostilidade, nós seremos desafiados constantemente a revidarmos e a darmos o troco. Mas para Jesus, felizes são aqueles que não edificam a sua vida sob o seu temperamento, porque até os nossos ímpetos temperamentais são pecaminosos. Esses aqui, meus irmãos, que Jesus está falando, são aqueles que não se deixam levar pela ira, pelo estresse, pelo ódio. Como resultado, eles serão recompensados recebendo a terra por herança. Essa linguagem de Jesus nos remete mais uma vez ao Antigo Testamento, porque essa referência era vista como uma recompensa para o povo de Deus. Havia uma terra prometida. Nós, meus irmãos, não podemos nos esquecer que a nossa terra prometida não é uma possessão física, mas é o fato de que um dia nós estaremos para sempre com o nosso Senhor na cidade celestial. Amados irmãos, no reino de Deus, a mansidão não é uma fraqueza, mas é uma força que nos dá autocontrole. Interessante que em uma das variantes para a palavra mansidão no grego, a imagem que aparece ali é de um cavalo impetuoso domado e colocado em seu devido lugar. Que o Senhor nos ajude e que sejamos, portanto, como Ele definiu aqui. Só para lembrar, quando a gente olha para essas bem-aventuranças, elas não são qualidades que nós devemos ter, não é isso. Na verdade, essas qualidades são qualidades que a gente já tem por estar em Cristo. O que Jesus está dizendo aqui é que um bem-aventurado, ou seja, um crente vive assim. Então não são características que eu tenho que buscar, mas que eu tenho que ter por viver em Cristo. Pastor, é difícil. E quem disse que seria fácil? Por isso, nós não confiamos em nós mesmos. Quantas pessoas que eu conheço que dizem assim: ah, pastor, quando eu deixar de fazer isso, eu vou para a igreja. Quando eu deixar de fazer aquilo, eu vou servir a Deus. Por quê? Porque confiam nas suas próprias capacidades.
E o segredo está justamente aqui. Não é pelos nossos méritos que nós vamos deixar ou começar a fazer alguma coisa, é pela capacidade de Cristo em nós. Bem-aventurados, versículo 6, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Interessante que as primeiras bem-aventuranças nos fazem olhar para dentro. Essa agora nos convida a olhar para fora de nós. E a primeira solução fora de nós é a busca por justiça. E veja, meus irmãos, o Senhor Jesus então usa duas imagens para definir essa nossa ânsia por justiça. Ele usa duas necessidades que temos diariamente: fome e sede. É interessante que a palavra hebraica para a alma é nefesh. E nefesh tanto significa ou é usada para a alma como para a vida e como para a garganta. Garganta, pastor? É garganta, não é curioso isso? O entendimento hebraico é de que a garganta, essa região do corpo, ela é um grande vazio que faz alusão exatamente a essa parte interior do homem. A gente, quando está com fome, na nossa cultura ocidental, coloca a mão aonde? Na barriga, né? Estou com fome. Se bem que, às vezes, colocar a mão na barriga pode significar outra coisa, né? Mas geralmente a gente coloca a mão na barriga e diz: estou com fome. O judeu coloca a mão na garganta e diz: eu estou com fome ou estou com sede. Porque nós somos nefesh, alma. Observe, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que o homem então não diz que o homem se tornou alma vivente, mas diz que o homem é alma vivente, ou seja, nós temos algum tipo de sede, meus irmãos. O homem em sua essência é fome, é sede, e nós estamos buscando o tempo todo saciar a sede. E geralmente as nossas buscas por saciedade são buscas pecaminosas. A gente busca no pecado aquilo que pode nos satisfazer. Agostinho de Hipona disse que o nosso coração só encontra paz quando ele estiver repousado em Cristo. John Piper, o bom velhinho pastor batista, disse que ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, essa sede que o homem tem, essa fome que o homem tem, ela só pode ser preenchida quando o homem está em quem? Em Cristo. Um grande filósofo que o mundo conhece, Dostoiévski, disse que existe um buraco no homem que é do tamanho de Deus. E quando somos satisfeitos em Deus, meus irmãos, agora a nossa busca é por satisfação na justiça. Irmãos, falar de justiça no nosso contexto é complicado. E eu sei que você coloca na cabeça agora, é verdade, pastor, porque os políticos, os juízes, o STF, sim, mas não só isso. A nossa sociedade é corrompida em vários níveis. A gente está sempre dando o jeitinho brasileiro para conquistar as coisas, para hackear, para burlar sistemas, para sair na vantagem. E muitos dizem: o mundo é dos espertos. Tem gente que se satisfaz por furar fila. Tem gente que se satisfaz por erro, por engano, e diz: eu sou bom, eu sou esperto. Aí vem Jesus agora e fala o seguinte: você pode ser isso no mundo. Em mim, você tem fome e sede por coisas certas, por justiça. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que o Senhor Jesus fez conosco foi exercer justiça de um modo diferente, é verdade. Nós merecíamos condenação. O que é que Ele fez por nós? Nos ofereceu misericórdia segundo a sua santa justiça. Portanto, meus irmãos, o verdadeiro cristão, ele tem apetite por coisas espirituais. Justiça é uma delas. Um pensamento antigo disse: pergunte às pessoas o que elas desejam e saberão o que elas são. Em certo modo, você é aquilo que você deseja. O que nós,
como discípulos de Jesus, temos desejado. Porque veja, a justiça na vida do crente também é um paradoxo. Lembra da série aos Gálatas que a gente pregou aqui ano passado? Se você não viu, procure no canal do YouTube da igreja. A carta de Gálatas, o tempo inteiro Paulo está dizendo aos Gálatas: vocês não são salvos por sua capacidade, não é por obra, não é pela religião, não é pelo mérito de ser judeu, vocês são salvos pela graça. Qual o nome disso, pastor? Justificação pela fé. E o que é a justificação pela fé? A ideia de justificado é ser declarado limpo, sem culpa. E quem de nós aqui, irmãos, quem de nós, do maior ou menor, pode levantar-se aqui agora e dizer: eu, pelos meus próprios méritos, pela minha capacidade, eu me declaro justo diante de Deus? Nenhum de nós. Portanto, nós somos justificados não pelo que fazemos, mas pelo que Deus em Cristo fez na cruz. É essa justiça que foi ou que nos alcançou. Eu chamo isso de justiça redentora, porque ela aponta para o ato de justificação de Cristo em nós. Então veja, meus amados irmãos, se a justiça, ela também é um paradoxo, porque nós não conquistamos, nós a recebemos por meio da graça. Você precisa entender isso, meu irmão e minha irmã. Se você confia na sua capacidade de resolução de problemas e de autojustificação, você vive a sua própria justiça. Você conhece alguém que ele nunca está errado, em hipótese alguma? Tipo assim, o erro está na cara, só está errado, ele percebeu que errou, mas para não reconhecer, ele sempre dá uma volta? Pois é, isso é viver na própria justiça. Quando nos deparamos, meus irmãos, com a justiça da realidade do reino de Deus, nós reconhecemos a todo tempo o quanto nós precisamos dessa graça. É por isso que aqui no culto nós temos um momento específico da liturgia para perdão de pecados. Porque nós não podemos adorar esse Deus santo com as nossas próprias capacidades. Nós temos que parar e dizer: perdoa-nos, Senhor, porque a minha justiça, ela é falha. Eu confio na tua e não na minha. Meu amado, como resultado dessa justiça, o texto diz que nós seremos satisfeitos. Satisfação é algo que todo mundo busca, talvez no dinheiro, no poder, no sexo ou em qualquer outra coisa. Geralmente o homem quer coroar tudo o que não é Deus e, portanto, satisfazer as suas sedes. Estar satisfeito, meu irmão, é estar completo, saciado de fome e sede. Essa satisfação pode ser vista agora, nesse nosso estágio de vivência peregrina nessa terra, mas um dia estaremos diante do nosso Senhor e para sempre estaremos satisfeitos. O Senhor Jesus continua no verso 7 dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É interessante que a lógica aqui é de reciprocidade, não é de toma lá da cá, não é de barganha, mas reciprocidade. Se eu experimento misericórdia de Deus, eu oferto misericórdia para a vida do outro. E misericórdia é um sentimento interessante. Primeiro, é um atributo de Deus. Deus é misericordioso. É um atributo comunicável, ou seja, nós experimentamos e compartilhamos desse atributo. Agora, misericórdia é algo interessante, porque misericórdia difere de graça. Se a graça é receber o que não merecemos, a misericórdia é exatamente não receber o que merecemos. Nós merecíamos condenação eterna. Já ouviu a expressão tiro de misericórdia? Essa expressão é aquela expressão que aparece quando alguém está lá quase morto, aí vem outro e finaliza a vida do outro com autoridade de cima para baixo, com um tiro de misericórdia. Essa é a imagem da nossa condenação. O Senhor, que é o dono da vida, santo, por nosso pecado, por nossa conduta pecaminosa, poderia exercer esse direito de um tiro de misericórdia, mas ao contrário, o autor de Lamentações, no capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor
são as causas de não sermos consumidos. Se você acordou hoje, meu irmão, minha irmã, você pode perceber o efeito da misericórdia de Deus que lhe cerca todos os dias. A palavra misericórdia em latim é miseris cordis, literalmente miséria do coração. Quando Davi diz no Salmo 51, Senhor, tem misericórdia de mim, Davi está dizendo, Senhor, lance o teu coração na minha miséria. E veja, meus amados irmãos, é por isso que os misericordiosos sofrem. Porque misericórdia é ter a miséria do outro no coração. O mundo não quer isso. Qual é a filosofia do mundo aí fora? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, ema, cada um com seus problemas, já tenho demais. Não me venha com chorumelas, resolva os seus B.O.s. Mas o crente misericordioso carrega no seu coração a miséria do outro. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse que a misericórdia, ou quem é misericordioso, vai obter misericórdia. Misericórdia, portanto, é mais um reflexo da natureza do reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eis aqui, irmãos, um lembrete poderoso de que a misericórdia é um dos pilares do reino de Deus. Daqui a pouco nós vamos cantar uma canção que eu gosto muito, que diz isso, que no reino de Deus uma das bases é a misericórdia. E aqueles que demonstram misericórdia em suas vidas refletem o caráter de Deus, pois a sua vida está marcada por misericórdia. Veja o versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa bem-aventurança aqui, ela está exatamente na posição intermediária. As primeiras bem-aventuranças, elas conduzem a ela. As demais seguem a partir dela. E observe, a progressão do caráter cristão é vista aqui no texto. Porque olha que interessante, nos tornamos misericordiosos, limpos de coração, o resultado, sabe qual é? É que seremos perseguidos por isso. É o que o texto vai dizer daqui a pouco, meus irmãos. Se você exercer o caráter de Jesus, naturalmente o mundo não vai entender. O que é que o mundo vai fazer então? Vai lhe perseguir. Agora, na Bíblia, o coração, ele simboliza o centro da vida espiritual e a sede dos pensamentos, emoções e vontade. E é impressionante como o coração ele ocupa um papel central nas Escrituras. Eu diria, portanto, que o cristianismo é, em última análise, não uma questão de doutrina fria, mas uma questão de coração. Onde colocamos o coração? Ser puro de coração, meus irmãos, é ter um coração íntegro, inteiro. E um coração inteiro é um coração que não está quebrado, não está dividido entre Deus e o mundo. Nessa lógica, felizes, meus irmãos, os que não são definidos pela casca, mas pela essência. Não é a roupa que eu visto, é o coração que eu tenho. Não começa pela roupa, começa pelo coração. Não é mudar de roupa, é mudar de vida. É essência e não rótulo. E a promessa que acompanha essa bem-aventurança é que os puros de coração verão a Deus. Martin Lloyd Jones, que é um dos meus autores preferidos, ele vai dizer o seguinte: o crente vê Deus na natureza, na obra da criação, nos acontecimentos da história, nos fatos que Deus realiza no meio do seu povo e com um coração limpo diante dele. Felizes, meus irmãos, os limpos de coração, porque os seus corações não estão quebrados entre Deus e outro ídolo. Esse coração está totalmente no Senhor. Versículo 9 tem mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eis aqui mais uma bem-aventurança contracultural.
porque o Senhor Jesus está falando para uma sociedade, os judeus, que esperavam um Messias militar, que ia pegar em arma e vencer a opressão romana. Eles não queriam paz, mas um tipo de guerra espiritual. Jesus, então, frustra as suas expectativas, declarando que o reino de Deus é um reino que busca a paz. E quem são esses pacificadores? Diferente de simples mantenedores de paz, os pacificadores são ativos na reconciliação. Um pacificador, meu irmão, promove paz onde há guerra. E sim, você não vai acabar com a guerra da Rússia e Ucrânia, mas você pode acabar com a guerra litigiosa que talvez você esteja vivendo com o seu cônjuge, com o seu amigo, ou com alguma pessoa em específico. Levante a bandeira da paz. Pastor, mas eu estou certo. Olha o orgulho aí falando mais alto. Pastor, mas eu fui o ferido, eu fui a ferida, pastor. Bem-aventurados os pacificadores. Meus irmãos, pacificadores não são pacifistas. Sabe aquela gente que fica lá fazendo protesto de paz? Eu sou pacifista, não faço nenhum tipo de guerra. Não, não é isso. Tem guerras que nós vamos entrar, é verdade. Já diria o poeta, a paz sem voz não é paz, é medo. Observe, portanto, como nesse caso a paz do pacificador, ela é obtida porque ele sabe quais são as guerras que ele luta, não as suas, mas a de Deus. A promessa, meus irmãos, é que esses pacificadores serão chamados filhos de Deus, ou seja, eles têm uma identidade, eles têm Deus como seu Pai. Versículo 10 e 11, para concluir, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Essa seção final do texto revela o resultado de todo o processo do perfil do crente. No reino de Deus, meus irmãos, é interessante. O cristão, por ser assim, como Jesus falou, é perseguido. O resultado lógico é interessante. Quem é pobre de espírito, quem chora pelo mesmo pecado, quem é manso, tem fome e sede de justiça, é misericordioso, puro de coração, pacificador, é perseguido, porque o mundo não entende isso. E sabe, irmãos, eu não deveria me surpreender com perseguição. Você também não. Eu sempre digo que um cristão que reclama de perseguição não leu as letras miúdas do contrato. Estava lá, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, vocês serão odiados, perseguidos por causa do meu nome. E essa é a pergunta: por que o crente é perseguido? Porque toda causa justa, a palavra de Deus é a causa dele. E por que ele é feliz, mesmo em meio à perseguição? Porque a perseguição não é para você, é para Cristo. Veja o que o próprio texto diz. O texto diz, no verso 11, que nós somos perseguidos pela causa de Cristo. Ou seja, meus irmãos, a perseguição aqui não é simplesmente por ser justo, mas por sermos seguidores de Jesus. O mundo odeia os seguidores de Cristo. Eu me lembro que quando eu ouvi o testemunho do irmão Lázaro, eu fiquei impactado com uma coisa que ele disse, e que é verdade. Ele falou assim: as pessoas não se ofendem se você falar para ela, Deus abençoe. Elas não se ofendem quando você fala de Deus, elas se ofendem quando você fala de Jesus. Você fala assim, ó, Deus te abençoe, ela fala assim, amém, Deus te abençoe também. Mas fale de Jesus, ela se sente ofendida. Por quê? Porque o mundo odeia Cristo. É verdade, irmãos. O mundo odeia o Filho de Deus. Por quê? Porque o mundo ama ser o seu próprio Salvador, se salvar pela sua própria capacidade. Isso deve nos alegrar, irmãos. Nós não somos perseguidos porque nós somos justos. Nós somos perseguidos porque o mundo odeia Jesus. Lembra da imagem dos apóstolos no livro de Atos? Quando eles foram presos,
o texto termina dizendo assim: e eles se alegravam por serem presos pela causa de Jesus. Pedro vai além e conta a história que quando morto, crucificaram Pedro e disseram: você vai ser morto igual o seu mestre, crucificado. Aí Pedro fala: não, eu não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus aponta para uma realidade de perseguição como um apontamento final. A recompensa para os bem-aventurados ou a recompensa para esses que são perseguidos é a mesma para a primeira bem-aventurança: deles serão o reino dos céus. E Jesus aqui fala: deles é o reino dos céus, porque onde quer que o domínio de Cristo esteja estabelecido, ali estará o reino de Deus. Amados irmãos, eu concluo dizendo que esse reino, a qual nós fazemos parte, um dia ele foi inaugurado, de acordo com Atos capítulo 2, na ressurreição de Jesus. Mas nós ainda estamos na tensão teológica entre o já e o ainda não. Nós já desfrutamos da realidade do reino de Deus, mas ainda não em sua plenitude. Estamos aqui nesse mundo e já recebemos paz, misericórdia, justiça, bondade, igualdade. Já exercemos esse caráter, mas um dia, na plenitude deste reino, a Bíblia diz que Ele enxugará de nós toda lágrima. João viu no Apocalipse uma cidade santa sendo preparada para os crentes, e João disse que o Cordeiro de Deus, ele vence, e no final a igreja se assenta com ele no trono e rege as nações. Tem uma canção que eu gosto que ela canta o Apocalipse, e a canção vê Jesus exatamente como ele é. A canção diz assim: ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará o seu nome, ó Rei das nações? E de fato, meus irmãos, o mundo que hoje rejeita Cristo, um dia, diz a Bíblia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós, portanto, irmãos, o que somos, senão agentes do reino de Deus? Eu quero lembrá-lo que você é um embaixador do Rei. E concluo, meus irmãos, com 3 rápidas aplicações. A primeira delas é lembrar que as bem-aventuranças nos lembram que somos chamados a viver como cidadãos do reino de Deus, com valores que desafiam o mundo. Somos chamados a viver a tensão de um reino que já foi inaugurado, mas que não em sua totalidade. Essa semana Mai postou um vídeo, um stories, de um recorte de uma pregação do irmão Saulo, pregando aqui na igreja. O irmão Saulo foi um irmão querido que esteve aqui com a gente desde o início e que em 2023, infelizmente, morreu e está na glória com Cristo hoje. E eu fiquei pensando, eu sempre me vejo voltando na página da igreja e vendo os vídeos dele, das suas pregações, da maneira como ele atuava aqui entre a gente, e Mai definiu bem ali, né? A humildade dele, o perfil, o caráter, e de fato eu sempre lembro disso. E eu me lembro, irmãos, que em uma das noites em que eu estava ali com ele, no leito do hospital, ele me dizendo assim: pastor, eu não sei se eu vou sair daqui, mas a parte boa, com aquele humor que ele tinha, ele disse: a parte boa é que se eu não sair dessa vivo, eu vou sair da realidade do ainda não para o já. E eu falei: é verdade. E hoje o nosso irmão está desfrutando o já, e nós estamos aqui no ainda não, mas somos parte do reino de Deus.
Segundo, meus irmãos, as bem-aventuranças nos lembram que em Cristo nós já experimentamos o poder redentor de Deus, ou seja, o perdão de pecados, a nova vida em Cristo, o seu Espírito atuando em nós. O reino já começou a se manifestar em nós e através de nós. Terceiro, irmãos, as bem-aventuranças, elas são um convite a viver a realidade do reino. O duque de York, lá do início da história, ele encontrou a sua voz e liderou a sua nação em tempos de crise. Nós, como seguidores de Cristo, encontramos nossa identidade e missão no reino de Deus. A nossa confiança não está na nossa força, mas na promessa do reino, que já começou e que um dia será completamente manifestado. E naquele grande dia, diz a Bíblia, que o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Quando então o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então a igreja irá cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? A vitória é do povo de Deus, do povo do reino, do rei que vem e nos levará para si. Amém, meus irmãos?